Bom, boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar mais uma sessão da área de Educação Matemática do 14º Workshop de Verão da Universidade de Brasília, promovido pelo Departamento de Matemática. Essa sessão do workshop do ano de 2022, ela acontece em um momento muito especial para o Departamento de Matemática, é o ano em que ele completa 60 anos de existência. Um departamento de matemática que tem para a história, né, da matemática, da pesquisa em matemática no país, uma grande importância, né? O primeiro curso de mestrado em matemática do Brasil foi criado aqui no nosso departamento. Então, o aniversário desse departamento me conta um pouco da história da própria pós-graduação desta área e da nossa universidade, que também neste ano completa 60 anos da sua criação. Então, é um ano bastante festivo para nós aqui da Universidade de Brasília e se torna ainda, nesse conjunto das comemorações, mais abrilhantado, né? Hoje, com a presença do professor André Luiz Trevisan, professor da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, e que vem aqui contribuir conosco, né, sobre suas pesquisas no campo do ensino de cálculo. Né? O professor André Luiz, ele é doutor em ensino de ciências e educação matemática, ele fez um mestrado em matemática aplicada, é licenciado e bacharel em matemática, licenciado em matemática, né, e bacharel em matemática aplicada e computacional. Na sua trajetória formativa, desenvolveu o estágio pós-doutoral na Universidade Federal do ABC, e, enfim, compõe programas de pós-graduação, é, tanto no campo do ensino da matemática, como ensino de ciências e tecnologia. Tem uma carreira profissional bastante assim, rica de experiências. E eu não vou falar muito, né? O professor André Luiz vai ter a oportunidade também de falar um pouco sobre a própria trajetória. Então, é com muita satisfação que eu passo a palavra para que ele possa iniciar, então, a sua apresentação nessa sessão temática e agradecendo muitíssimo pela disponibilidade e por ter aceitado de maneira tão assim carinhosa e rápida, afetiva o nosso convite para essa sessão temática. Bom, pessoal, boa tarde. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês. Agradeço ao Cleiton e a equipe organizadora do workshop. Desejo uma boa tarde a todos, em especial vários colegas do Format da UFABC, que eu vejo os nomes aqui. E a ideia é que a gente possa bater um pouco um papo sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na UTF-PR, no que diz respeito ao cálculo diferencial integral. Então, existem outras frentes de trabalho também, mas a nossa conversa hoje vai girar em torno do cálculo. Eu vou compartilhar a tela. Já havia testado antes, Cleiton, mas em todo caso me sinaliza aí se está tudo ok. Está tudo ok. Já vemos os seus slides no modo apresentação. Então tá ótimo. Bom, pessoal, a ideia é que a nossa conversa possa ter ali algum momento em que vocês também interajam. Então, eu vou trazer aqui ao longo da minha fala algumas tarefas do cálculo, tarefas que eu gostaria que vocês tivessem aí um tempinho para pensar e para a gente dialogar um pouco dentro do que for possível, tá? Então, eu chamo a nossa conversa de experiências e pesquisas na desconstrução e na reconstrução do cálculo diferencial e integral, pensando no modo como, seja a minha experiência como professor de cálculo, ou mesmo antes disso, a minha vivência enquanto estudante da graduação e o contato com o cálculo, e como pesquisador e orientador de trabalhos nessa temática. Então, alguns pontos que o Cleiton já trouxe aqui na minha apresentação, mas só para contextualizar um pouco. Então, eu sou licenciado em matemática e também em pedagogia. Em paralelo à licenciatura em matemática, eu fiz o bacharelado em matemática aplicada na Unicamp. Então, eu sou do antigo cursão, não sei se esse é o nome que ainda a Unicamp usa, mas era o ingresso conjunto dos cursos que se desmembravam em licenciatura em matemática, bacharelado em matemática aplicada.
física, bacharelado, física, licenciatura. Então, ingressávamos em 150 e depois, ao longo dos semestres, íamos tomando rumos. E eu sempre fiquei com o pé nos dois barcos. Eu sempre tive a dúvida entre fazer a licenciatura em matemática ou partir para a matemática aplicada. E muito da afinidade com a matemática aplicada vem do contato que eu tive com professores dessa área durante os primeiros semestres de graduação. Talvez se eu tivesse tido um contato com outros professores da matemática pura, eu teria partido para o bacharelado em matemática pura, mas de algum modo a matemática aplicada me encantou mais. Mas, por outro lado, sempre havia o desejo em lecionar, e a licenciatura se mostrava como promissora para isso. Então, eu levei os dois cursos em conjunto, e quando foi para fazer o mestrado, como eu tinha muita afinidade com a matemática aplicada, com a área de otimização, e desde aí vem o link com a questão do cálculo, do trabalho com otimização e com problemas de máximos e mínimos, mas também com a licenciatura. Durante a graduação eu já tive alguma experiência enquanto professor de cursinho, mas não aquele professor show que ia lá para fazer os alunos memorizarem musiquinhas, mas num trabalho em um cursinho comunitário, com alunos que tinham bastante dificuldade com a matemática e que, de algum modo, me fizeram buscar formas de apresentar a matemática de um jeito diferente para esses alunos que gostariam de ingressar no ensino superior. E aí, quando foi a decisão de fazer o mestrado, logo após terminar a graduação, um fato que vem a ser até pitoresco, mas que é interessante. Eu não sabia se eu queria fazer o mestrado na matemática aplicada ou no departamento de educação. Então, estava terminando os dois, chegando lá em meados de outubro, na hora de fazer a seleção. E na matemática aplicada, eu podia me inscrever como graduado. E no departamento de educação, não. Eu teria que ter o diploma para poder concorrer ao mestrado. Então, esse foi o critério que eu usei. Acabei ficando na matemática aplicada, mas sempre nos eventos da área de matemática aplicada, frequentando as sessões que tinham alguma interface com o ensino. Terminado o mestrado, mesmo durante o mestrado, eu já tive a oportunidade de atuar na educação básica. Então, comecei como professor, trabalhando com matemática nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, e tive a oportunidade de ingressar também no ensino superior na UEL, em 2007. Então, um mesmo semestre eu estava atuando tinha lá desde os meus piquiticos do quarto ano até o quinto semestre da engenharia, trabalhando cálculo numérico. Então, me alternava entre todos os níveis de escolaridade ao mesmo tempo, isso durante 3 anos. E depois, a partir de 2009, eu assumi concurso na Federal Tecnológica, onde eu estou até hoje, inicialmente no campus Apucarana e desde 2012 no campus Londrina. E nesse meio tempo, comecei a cursar algumas disciplinas como aluno especial no programa de ensino de ciência e educação matemática da UEL. E em 2010, entrei como aluno regular no doutorado desse programa. Então, a minha trajetória aí como professor perpassa os diferentes níveis de escolaridade em simultâneo, até porque depois de ingressar na UTF-PR eu continuei atuando com o ensino médio. A gente ainda tinha ensino médio, então trabalhei algum tempo com ensino médio, e também com curso superior. Depois defendi do doutorado, alguns anos depois comecei a atuar nos programas nos programas de pós-graduação. Também tenho uma interface muito grande com programas de formação continuada. Eu acho que eu já nasci dentro desse contexto. Minha mãe era professora de anos iniciais, então, digamos, toda a minha vida pessoal envolveu o ciclo de professores. Então, mesmo não tendo atuado como professor da educação básica na rede pública, eu sempre tive muito contato com pessoas e com programas de formação.
Então, de algum modo, essa mescla de vivências é que fez com que alguns caminhos fossem sendo tomados durante a minha formação. Hoje não, né? Desde 2012 eu estou lotado no Departamento de Matemática da UTF-PR Campus Londrina e atuo em 2 programas de pós-graduação, o PPG-MAT, que é o mestrado profissional em ensino de matemática do Campus Londrina e Campus Cornélio Procópio, e o PPGECT, o programa de pós-graduação em ensino e tecnologia, ensino de ciência e tecnologia, na qual eu atuo no doutorado no campus Ponta Grossa. Essa é um pouquinho da minha história acadêmica, para poder contextualizar um pouco. E como eu coloquei, o meu contato e a minha afinidade com o cálculo veio desde a graduação. Talvez eu tive aí um contexto promissor no sentido de que as minhas professoras de cálculo 1, porque na época nós tínhamos o cálculo 1 dividido entre 2 professoras, uma que trabalhava a parte teórica e outra que levava a gente para o laboratório de informática uma vez por semana para trabalhar com softwares. Então, eu tive muito contato com matemática durante o meu trabalho com cálculo. E tive a oportunidade de vivenciar um cálculo diferente daquele que usualmente as pessoas têm contato durante a sua graduação e que acabam fazendo com que a afinidade não seja tão grande. Ou que, ao contrário disso, haja um certo trauma causado pelo cálculo. No meu caso, o cálculo 1 foi muito bem visto na época por mim, enquanto estudante, e depois, revendo as próprias experiências, um olhar enquanto pesquisador, eu vejo muita coisa inovadora, mesmo que o contexto lá de 2002, quando eu fiz o cálculo no primeiro semestre da graduação, ainda era de um ensino muito tradicional. Então, dentro dessa minha experiência como professor de cálculo, que vai se iniciar lá em 2007 na UEL, e que ao longo da minha trajetória na UTF me possibilitou experimentar coisas diferentes, fez com que a minha pesquisa o meu foco de pesquisa fosse se direcionando para essa área. Então, embora durante o doutorado eu tenha trabalhado com o tema avaliação, que esse meu contato com a educação básica, seja com anos iniciais ou finais, já exista há bastante tempo, com programas de formação, que de algum modo fazem com que a gente investigue também a questão da aprendizagem do professor, e aí o meu contato com o grupo Formate, durante o pós-doc com o Alessandro, que está aqui com a gente também, fazem com que eu não tenha exatamente uma única linha de pesquisa. Então, eu fico trabalhando aqui, oscilando entre alguns temas que são do meu interesse e que vêm desse meu percurso pessoal e acadêmico. E dentro do cálculo, eu fui vivenciando algumas experiências nas minhas próprias turmas e que, em parceria com outros colegas aqui da UTF-PR Campus Londrina, foram possibilitando que a pesquisa tomasse determinados rumos. Então, o objetivo da nossa conversa aqui hoje é compartilhar um pouquinho dessas experiências e alguns resultados de pesquisa no âmbito do trabalho, com o que a gente vem chamando de ambientes de ensino e aprendizagem pautados em resolução de tarefas. De modo que a gente possa fomentar nesse workshop um espaço de discussão e reflexão sobre o ensino dessa disciplina. Algumas frentes de trabalho que vêm diretamente aqui ligadas com o tema cálculo. De 2015 a 2017, eu coordenei um projeto que contou com a colaboração de outros colegas da UTF Campus Londrina, que foi contemplado no edital universal do CNPq, então foi uma primeira vitória, assim, no sentido de ter um respaldo de uma agência de fomento para um projeto de pesquisa. A gente trabalhou com a investigação desse ambiente para o cálculo diferencial integral, considerando as condições reais de ensino.
Então, vínhamos de uma formação de um grupo de professores que tinham doutorado na área de ensino de ciências e educação matemática, que atuavam com cálculo na graduação. Então, um detalhe também é que no campus Londrina a gente não tem o curso de matemática, a gente tem as engenharias, a licenciatura em química, tecnologia em alimentos, então a matemática entra como disciplina em serviço. Então, a nossa vivência enquanto professores de cálculo é no contexto de uma disciplina de serviço. Em especial, no meu caso, a vivência que eu tenho é sempre com cursos de engenharia. Então, minha cadeira de cálculo é na engenharia. Não que eu tenha uma cadeira de cálculo, a gente transita entre várias disciplinas, mas a partir do momento que a gente pode fazer escolhas, a minha escolha é sempre por trabalhar com cálculo diferencial integral nos primeiros semestres. Eu gosto muito de trabalhar com turma ingressante ou, no máximo, turma de segundo período com cálculo de mais de uma variável. Eu brinco que os alunos são mais moldáveis no bom sentido. De 2019 a 2021, eu fui contemplado como bolsista produtividade da Fundação Araucária. Então, o projeto aqui foi uma extensão do que a gente já vinha desenvolvendo enquanto grupo, mas com foco na questão dos conceitos que eram mobilizados pelos estudantes no trabalho com esses episódios. E do contato que eu tive com trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na Universidade de Lisboa, em Portugal, seja pelo próprio Formate, pela pessoa do Alessandro, ou por uma parceria com a professora Eliane Araman, que também trabalha aqui no nosso programa, é do campus Cornélio Procópio, fez o seu pós-doc lá em Lisboa com a professora Lourdes Serrazina, eu comecei a olhar um pouco mais a questão do raciocínio matemático propriamente. Então, desde o ano passado, desde 2020, na verdade, a gente já vem trabalhando, buscando trazer esse olhar teórico para o trabalho que a gente tem desenvolvido no cálculo. Então, tentando entender o desenvolvimento do raciocínio matemático de estudantes de cálculo diferencial integral, nesse trabalho com episódios de resolução de tarefas. Alguns pressupostos que a gente tem por trás desse trabalho. A gente já tem aí resultados de pesquisa de longa data na área de ensino de matemática de modo geral, que apontam que as abordagens promissoras são aquelas que os alunos trabalham de forma colaborativa, com tarefas que envolvam resolução de problemas, que integrem recursos tecnológicos, que propiciem reflexão, que promovam interação, que contribuam para a elaboração do conhecimento desse estudante. Porém, no entanto, contudo, entretanto, a gente sabe que as condições reais de ensino fazem com que a gente não consiga atender plenamente todas essas condições, quando a gente está trabalhando com uma turma de cálculo que tem 50, 60 alunos dentro da sala. Então, nas palavras de uma professora, que foi minha professora da educação básica e depois virou uma parceira de trabalho, dentro da minha caixinha de sapato, o que era possível de fazer? O que eu, enquanto doutor em educação matemática, que trabalhava cálculo, que pesquisava nessa área, poderia fazer no sentido de desconstruir aquilo que existe como prática posta dentro da universidade, no ensino de cálculo, em que eu chego, coloco todo mundo organizado em fila, começo a passar no quadro teoremas e fazer exemplos e passar listas de exercícios para os meus alunos. De que maneiras que eu poderia romper com essa prática tradicional, buscando inserir na minha prática do ensino de cálculo alguns desses pressupostos da educação matemática. Então, como eu coloquei, implementar práticas de ensino com essas características em salas de aula regulares é um desafio, continua sendo um desafio, apesar dos resultados que a gente tem em termos do que a pesquisa aponta como promissor para a aprendizagem matemática. Então, o desafio, ao mesmo tempo, era pensar a organização desses ambientes,
levando em conta o que as pesquisas apontavam, tentando incorporar pressupostos que a educação matemática traz, que não fossem aulas baseadas em um livro didático, um livro convencional de cálculo, mas que ao mesmo tempo atendessem às demandas rotineiras que eu tinha da minha sala de aula. Eu tinha uma ementa que tinha que ser cumprida, eu tinha um número de alunos que estava matriculado na minha turma, eu tinha que atribuir uma nota, eu tinha um semestre para trabalhar, não só eu, né? Qualquer pessoa na sua sala de aula, não só de cálculo, mas qualquer sala de aula real, tem que lidar com essas coisas. Então, a proposta que a gente começou a experimentar foi de desenvolver alguns momentos dentro da disciplina de cálculo em que a gente oportunizasse os alunos pensar matematicamente situações que envolvessem conceitos de uma forma um pouco mais intuitiva. Esses chamados momentos ou episódios de resolução de tarefas. Então, de algum modo, a gente começou a organizar a distribuição do que a gente tinha para fazer dentro de um semestre, com momentos em que os alunos pudessem ter ali um espaço para trabalhar mais com tarefas. E essas experiências foram muito intuitivas. A gente foi trabalhando de uma forma sem necessariamente ter uma fundamentação por trás, mas da nossa própria vivência enquanto professores. E nesse momento eu tive muita parceria da professora Marcele Mendes, que trabalha aqui conosco no campus Londrina. Então, entre 2013, 2014 e 2015, nós experimentamos algumas ideias de desconstrução do cálculo. E uma dessas desconstruções foi a de iniciar o curso de cálculo trabalhando com ideias intuitivas que levavam ao conceito de integral. Então, antes mesmo de um trabalho formal com o conceito de limite, uma definição, técnicas, ou apresentação do conceito de derivada, nós levávamos algumas situações que envolviam ali a ideia de aproximação de área e que culminavam com uma discussão que levava ao conceito de integral. Entretanto, para poder, de alguma maneira, fomentar esse trabalho um pouco mais intuitivo, a gente precisava de algum tipo de material que subsidiasse as nossas aulas. Então, nós começamos a construir tarefas. E aqui a gente está usando a nomenclatura tarefa muito baseada na caracterização do João Pedro da Ponte e dos pesquisadores de Portugal, como sendo a proposição de uma determinada situação com a qual o estudante tem que lidar com as ferramentas que ele dispõe. E essas tarefas que a gente começou a inserir no curso são tarefas que tinham caráter exploratório. Então, dentro da caracterização que o João Pedro coloca lá em 2005, em um texto que é bem conhecido na área de educação matemática, ele coloca 4 quadrantes para caracterizar as tarefas. Então, a gente entende que as nossas tarefas são tarefas abertas, só que com um nível de desafio um pouco reduzido. Então, um exemplo de tarefa que eu trago aqui, que é uma tarefa que a gente propõe antes que os alunos tenham qualquer definição formal do conceito de limite, mas que eles, a partir da matemática que trazem da educação básica, do contato com a ideia de função de primeiro grau, possam, de alguma maneira, levantar algumas hipóteses, algumas conjecturas a respeito do que aconteceria com a concentração de uma mistura em um tanque, assumindo que esse tanque tem 5.000 litros de água pura e que eu despejo por minuto 250 gramas de sal diluído em 25 litros de água. A proposta é que eles explorem essa situação e investiguem qual vai ser o comportamento dessa concentração para valores de tempo, abre aspas, muito grandes. Então, esse é um exemplo de uma situação que possibilita que o estudante investigue de uma maneira um pouco intuitiva.
sem a necessidade de uma apresentação prévia de um conceito matemático formalizado. E aí essa é a tentativa de um primeiro momento de interação com os participantes, no sentido de que vocês possam rabiscar aí um pouquinho como que vocês lidariam com essa situação. Claro que a matemática que vocês têm disponível é uma matemática diferente daquela que o aluno que está ingressando no cálculo 1. Então, gostaria que vocês tentassem pensar como estudantes que estão ingressando no cálculo 1. Como que vocês lidariam com essa situação? Que conjecturas vocês elaborariam a respeito da concentração dessa mistura para valores de tempo muito grandes? Fiquem bem à vontade para abrir microfone, para abrir câmera, para colocar no chat. Professor, a princípio eu montaria uma tabelinha intuitiva mesmo ali, colocando os primeiros tempos e vendo a diferença entre elas para saber, através de uma caracterização, por exemplo, tentar modelar uma função bem primitiva, tipo, se a diferença entre elas for uma PA, por exemplo, trata de uma função afim, tá? For uma PA. Você me ajudaria a montar essa tabelinha aqui do lado? O que você colocaria como entradas nessa tabela? Primeiro o valor inicial 5.000, né? Aí tempo zero, 5.000, não sei, vamos botar o tempo e... Tempo zero, uma concentração de 5.000. Isso. Aí no tempo... Então aí vai entrar, pelo que eu entendi, vai entrar 1 minuto, a cada 1 minuto vai entrar 25 litros de água mais 750 gramas de sal, né? Diluído. Exatamente. Então agora ficaria 5.025. Ixi, rapaz, agora vamos pensar em química aqui. Isso aí está diluído. Mas matematicamente a gente tem que analisar essas variáveis separadas ou juntas. O que a gente estaria entendendo por concentração dessa mistura? Ela está misturada, não tem como separar, então é tudo junto. E aí como que a gente junta isso matematicamente? No tempo 1 eu tenho 5.025 litros de água, e dentro desses 5.025 litros eu tenho quanto de sal? 5.025. 750 gramas. Uma razão? É uma densidade. Uma densidade, eu usaria uma razão. E como é que a gente poderia combinar os dois? Uma razão aqui do que pelo quê? 5.025 por 750, aí fica litros por grama. Litros por grama? Isso tá... Pensando no que é mais usual, na vivência lá da química do ensino médio. Talvez gramas por litro. Grama por litro. Isso. Então tá, a gente teria 750 gramas dividido por 5.025 litros. Então vamos lá. 5.025 dividido por... Não, contrário. 750 dividido por 5.025. Isso seria a densidade da água após o primeiro minuto. Exatamente. Isso vai ser 0,1492. Então no primeiro caso a gente já pode voltar a analisar que a densidade é zero. Então ficaria 0 por 5.000, que dá zero. Seria um ponto de partida. Aqui seria zero, se eu pensar que essa concentração é em gramas por litro. E agora?
tempo 2, o tempo 3, eu ia brincar com isso aí um pouco. E como que essa brincadeira te ajudaria a... Você vai ver uma taxa de variação aí. Será que a gente consegue encontrar uma expressão geral para essa taxa? Ou será que essa expressão geral vai ajudar em termos de pensar o que vai acontecer com o valor dessa concentração para valores de tempo muito grandes? Nenhuma, mas se essa taxa for diminuindo, e a pergunta é para valores muito grandes, a gente pode tentar imaginar que isso vai tender a zero, por exemplo, né? Como que a gente poderia verificar se essa taxa está diminuindo, aumentando, enfim? Ela vai diminuindo essa taxa. Essa concentração ela vai diminuindo o valor aqui da densidade. À medida que o tempo está passando? Isso, porque você vai aumentando o volume, né, a cada vez mais, e ela vai diminuindo. A cada minuto, você põe 25 litros de água. Então, no segundo minuto, nós vamos colocar mais 25. Então, nós já vamos ter 5.050. 5.050 litros. Dividido por 750. Mas veja que são 25 Não, é o contrário. litros de água. São 25 litros de água diluídos. Quer dizer, nesses 25 litros de água estão sempre diluídos 250 gramas de sal a cada minuto. Pois é, e aí você vai incrementar mais 5.000 litros. Então, a tendência é essa densidade diminuir bastante, não? Não vai incrementar mais 5.000, não. É só inicial 5.000. Que vai incrementar é 25 litros de água. 5 litros, 25 litros de água. Então, eu vou ter 5.050 litros de água depois de 2 minutos. E de sal? Vai ser a nova concentração. Vai ser 750 dividido por 5.050. Mas 750 veja que... vai dar 1.500 gramas, porque já tinha 750 diluído anteriormente. Veja que dentro desses 25 litros de água que entram ao longo do segundo minuto, junto com eles vem mais 750 gramas. Ah, tá. Uhum. Então, não, tudo bem. Eu vou ter então vai permanecer gramas. constante, vai ter uma taxa. Uma taxa constante? Eu creio que sim. Agora fiquei na dúvida. Faz essa razão aí, alguém. Faz essa razão aí, alguém. 1.500 dividido por 5.050, alguém, por favor. Aí. 1.500 dividido por 5.050 são 0,2970. A relação de grama de sal para a quantidade de água. Exatamente. Então, ela está aumentando. Será que vai secar esse deserto? Vai virar deserto? Vou deixar ela em suspenso um pouquinho. E vou levantar aqui uma... não vou conseguir deixar em suspenso, porque do jeito que eu organizei aqui, eu vou precisar discutir ela nesse momento. Eu achei que eu tinha colocado um outro slide antes, mas não. Aqui vocês levantaram algumas hipóteses. Uma delas foi que essa concentração ia diminuir, depois que essa concentração ia se manter constante. Alguma ideia de como tentar refutar ou confirmar essas hipóteses que vocês estão levantando? Cadê o pessoal que estava conversando comigo? Vocês estão aí ainda? Eu estou, professor. Eu estou olhando aqui que é o seguinte, você vai montar uma função assim, você tem 5.000 litros iniciais, mas você vai ter uma taxa de 0,033 a cada minuto. Vezes um terço, não é? Eu pensei em termos matemáticos. Pois é, eu estou tentando montar uma função aqui.
Eu esqueci que é água, esqueci que é sal. Tá? Esse 5.000, Ele é ele inicial. tende a ser desprezado. Ele tende a ser desprezado porque quando é muito grande, o que vai valer é o que está entrando, que é os 25 litros de água e os 750 gramas de sal. Então, esse é o termo que está aumentando. Esses 5.000 litros de água, ele é irrelevante. A tempo muito grande. O que vai acontecer é que a razão que vai permanecer no final é a razão de 750 para 25. Porque é essa concentração que vai permanecer no final da brincadeira. Porque essa razão é isso. Acho que eu consegui me expressar, né? Não sei se... Então, ó, a Nádia tinha ali um 0,33. Que esse 0,33 é a razão entre 25 por 750, é a densidade dessa solução. Essa resposta assim. Aí. Para valores muito grandes, é isso que vai acontecer. A razão de 750 para 25. 25 então, para 750. Então, de algum modo, vocês dois estão considerando desprezíveis 5.000 litros de água em algum momento? Não estou desconsiderando, não, porque ele existe, ele é real. Então, vai ser 5.000 mais essa densidade vezes o tempo. Eu pensei numa função linear. Aí você vai dando tempo, quando você tiver tempo grande, essa concentração vai tentar aumentar, né? Então, vamos tentar a partir do que vocês estão trazendo e do que a gente já fez de cálculos aqui para valores particulares de tempo, ver se a gente consegue encontrar alguma expressão que possa generalizar o que está acontecendo aqui. Como é que a gente obteve mesmo esse 0,14, esse 0,29? Foi 5.000 mais 20. Isso. 5.000 mais 25. 5.000 mais 25. No denominador. E 750 no numerador. Tá, então a gente obteve para o tempo 1 esse valor no denominador como 5.000 mais 25 e no numerador como sendo 750. Isso. E no tempo 2? Aí vai ser 750 vezes 2. Vezes 2. Certo. Mais, aí embaixo, 5.000 mais 25 vezes 2. Então, você reconhece que você já generalizou? Sim, aí agora é só isolar, botar o X em evidência. 750T sobre 5.000 mais 25T. Exatamente. Então, a gente tem aqui uma expressão que seria 750T dividido por 5.000 mais 25T. Veja que são duas quando a gente olha de forma independente numerador e denominador, são duas funções de primeiro grau, né? Ou seja, a quantidade de sal cresce de forma linear, a quantidade de água cresce de forma linear. Mas quando a gente combina as duas, a gente tem um novo tipo de função, que é o que a gente denomina de uma função racional, uma razão aqui entre dois polinômios, nesse caso de primeiro grau. E quando a gente está perguntando o que acontece para valores de tempo muito grandes, o que a gente está investigando é qual é o comportamento dessa função quando o meu t tende a infinito. Então, na verdade, a nossa questão é uma questão que matematicamente envolve calcular o limite dessa função aqui no infinito. Qual é o limite dessa concentração com t indo para infinito. E aí, desculpa que eu não acompanhei o nome do colega que estava falando comigo agora. Davi Lima. O que o Davi colocou que, de algum modo, chega um momento que esse 5.000 se torna desprezível, é o que matematicamente a gente enxerga quando, ao lidar com essa expressão aqui em termos de cálculo de t tendendo a infinito, a gente faz dividindo numerador e denominador pela maior potência do denominador. Então, se a gente dividir tanto o numerador quanto o denominador por t, a gente teria 750 sobre
5.000 dividido por T. Mais 25. E aí, quando a gente calcula o limite com T tendendo ao infinito, de fato, esse termo aqui, tendendo a zero, é o que o colega argumentou com o fato de que esses 5.000 litros de água se tornam irrelevantes. Claro que existe uma questão aqui interessante que também pode surgir dessa discussão, que é o fato de que qual é o tamanho que eu tenho de tanque, né? Eu vou ficar colocando água e sal, água e sal, água e sal indefinidamente, esse tanque nunca acaba. Então, qual que seria a capacidade? Que a gente está pensando como um tanque aqui, na verdade, seria uma represa, seria o quê? Para que esse comportamento no qual 5.000 se torna irrelevante, essa concentração tende à razão de 750 por 25, possa ser observado. Então, aqui a gente tem a representação gráfica da situação. Então, um gráfico assumindo aqui valores de tempo positivos, né? A expressão e o surgimento do que a gente chama de uma assíntota horizontal. Mas veja que a gente assume que o aluno não tenha que ter conhecimento prévio de todo esse arsenal simbólico e matemático que eu estou discutindo aqui rapidamente com vocês, para que ele possa lidar com a situação. Ele pode lançar a mão de uma tabela, ele pode, de alguma maneira, trabalhar com argumentos mais empíricos, em termos do que está acontecendo com essa concentração, ele pode formular uma expressão algébrica e não reconhecer que isso é uma função racional, porque ele ainda não teve contato com ela no ensino médio, nem sequer com o fato de que ele está calculando o que a gente chama de um limite no infinito. E essa situação me permite brincar matematicamente lançando outras questões. Por exemplo, qual seria o tempo mínimo necessário para que essa concentração ultrapassasse 29,9 gramas por litro? Eu acabei não explicitando, mas essa razão aqui, 750 por 25, vai ser igual a quanto? 30. 30. Então, de algum modo, o comportamento que vai se observar é de uma concentração que está cada vez mais próxima de 30. Então, a gente pode brincar também um pouquinho com essa ideia, no sentido de quão próximo de 30, quanto tempo eu preciso para chegar nesse próximo de 30? Como que esse conceito de próximo de 30 pode ser explorado matematicamente? Então, qual que seria o tempo mínimo necessário para que a concentração ultrapassasse, por exemplo, 29,9 gramas por litro? Agora só um pouquinho, fazendo um parênteses, esse aí seria aquele epsilon particular, na brincadeira da definição? Se eu soubesse o limite, se eu soubesse. Uhum. Por que você associou com esse epsilon particular? É porque justamente me veio a ideia da definição de limite, que eu pensei, dado um epsilon, eu tenho que achar o delta, né? Então, se servir para todo o epsilon, é porque o limite existe, seria alguma coisa assim. Mas eu estou pensando como um professor, agora eu vou voltar a pensar como um aluno. Deixa eu voltar aqui. Como aluno, eu jogaria nesse computador aí, estaria facinho, ó, nesse gráfico aí, tava sucesso. Você criaria uma tabela no Excel e vai puxando até bater lá no 29,9 na coluna da concentração? Fato. Poderia tentar buscar ali, dar um zoom nesse gráfico com GeoGebra ou outro recurso, quanto que eu observaria isso. Mas também poderia trabalhar algebricamente. Aquela expressão que a gente encontrou, também poderia ter manipulado ela dividindo numerador e denominador por 25. Então, eu encontraria essa que eu já coloquei aqui, que seria 30t dividido por 200 mais t. Eu quero saber quanto que isso ultrapassa 29,9. E aí eu tenho uma inequação que, com manipulações simples, me levaria a um tempo maior do que 59.800 minutos. Então, depois desse tempo, a concentração ultrapassa esse 29,9. Mas veja que essa pergunta poderia ser colocada em outros termos.
o tempo mínimo para que a concentração ultrapasse 29,9 poderia ser reescrita como o tempo mínimo necessário para que a diferença entre aquela concentração 30, que a gente levantou como hipótese, e o número 29,9, a diferença entre a concentração 29,9 e o número 30 que a gente levantou como hipótese seja menor que 0,01. 0,1 ou 0,01 ou 0, quantas casas depois da vírgula você quiser. Então, a gente poderia reescrever aquele mesmo problema da tela anterior, matematicamente colocando nesses termos aqui. A diferença entre a minha concentração e o número 30 tem que ser menor que 0,01. Ou ainda, se a gente não souber se essa concentração é maior ou menor do que 30, no contexto do nosso problema, a gente sabe que ela está se aproximando de 30 e ficando menor do que isso. Mas se a gente tivesse um outro problema em que houvesse uma dúvida se o valor do qual eu estou me aproximando é menor ou maior do que aquele 30, eu poderia trabalhar com um módulo. Então, veja que eu estou, de algum modo, trazendo mais elementos matemáticos para aquela situação que, inicialmente, podia ser explorada de forma bastante intuitiva. E eu estou direcionando esse foco de olhar para aquela situação de modo que isso aqui me permita construir com o meu aluno um conceito, que nesse caso é o conceito de limite no infinito. Então, veja que a discussão que eu fui muito rapidamente conduzindo aqui com vocês me permite generalizar a minha pergunta no sentido de qual é o tempo mínimo necessário para que a diferença entre a concentração e o número 30 seja menor do que um certo epsilon. Ou seja, quando que o módulo da diferença entre a função em um determinado tempo e um número que eu estou assumindo que é um número que indica o comportamento infinito da minha função, seja menor que um certo epsilon. Então, veja que o conceito de tempo muito grande passa agora a ser relativizado. O que é o tempo muito grande? É o tempo para que a diferença entre a concentração e o número 30 seja tão pequena quanto for possível. Então, eu não consigo pensar nisso de uma forma única. Eu consigo construir uma relação entre o tempo que eu preciso para que a diferença da concentração que eu tenho, o número 30, seja tão pequena quanto eu queira. E aí a gente pode trabalhar aqui algebricamente também com isso. Não vou fazer todo o desenvolvimento, mas a gente vai concluir que o nosso tempo pode ser expresso em termos desse epsilon aqui. Ou seja, sempre vai existir um determinado instante, tal que se o tempo for maior do que aquele instante, a diferença entre a concentração e o número 30, que aqui eu já estou usando a notação, reconhecendo ele como limite infinito daquela função, seja menor do que epsilon. Nesse caso, o meu número T0 é o número que depende da escolha que eu faço no início. Então, quanto mais exigente eu for em termos dessa diferença, quero que essa diferença seja tão pequena quanto possível. Então, eu vou ajustando o meu tempo para que isso aconteça, mas eu sempre consigo encontrar um tempo para que essa diferença seja observada. E isso me leva aqui a possibilidade de generalizar a situação a partir de uma definição formal. Então, seja f uma função definida em um intervalo a infinito, o limite de f quando x cresce indefinidamente é L, e isso é escrito com essa notação. Se para todo epsilon maior que zero, não importa quão pequeno, existir um número n, tal que se a minha variável ultrapassa esse número n, a diferença em módulo entre o valor da função e o limite fica menor do que epsilon. Então, veja que aqui a gente rapidamente tentou ilustrar um pouquinho o que é possível fazer partindo de uma situação que seja intuitiva para o meu estudante, o meu estudante que está ingressando no ensino médio com a matemática que ele traz da educação básica consiga mexer, lidar, mas que a partir das minhas ações e dos direcionamentos que eu trago, dos questionamentos que eu levanto,
aproximam essa situação de um conceito formal, me permitem construir uma definição que pode ser provisória de um determinado conceito matemático, mas que com os elementos que eu vou trazendo se torna uma definição formal. Então veja que o caminho é o inverso daquilo que usualmente a gente encontra na prática de uma aula de cálculo tradicional, em que eu começaria apresentando essa definição para os alunos, que não faria o menor sentido para eles, porque por trás dessa definição existe aqui uma ideia da relatividade entre esse n e esse epsilon, uma ideia de módulo que não é nem um pouco clara para eles, uma ideia de tentar prever alguma coisa que nem sempre é intuitiva, mas que com a inversão que eu fiz, eu fui oferecendo elementos para que esses conceitos matemáticos fossem formalizados, mas em um caminho diferente. Então, quando a gente pensa aqui nesse trabalho com episódio de resolução de tarefas, esses ambientes que a gente tem buscado construir procuram levar em conta alguns aspectos. Um deles é promover esse papel ativo do meu estudante. Sempre que possível, propondo trabalho com tarefas de natureza exploratória, como essa que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho, e fomentando o trabalho em grupos. Então, a partir das hipóteses, das conjecturas, ou mesmo das justificativas prévias que eles levantam no grupo, há um momento de socialização em plenária dessa primeira elaboração que o aluno faz a partir da situação que eu levanto para ele, e que vai, a partir da minha condução, das minhas ações enquanto professor, aproximando esse aluno dos conceitos formais. Existe, então, aqui um papel do professor, enquanto esse orquestrador de discussões coletivas, para que o objetivo que se tem por trás do trabalho com essas tarefas seja alcançado. E existe também a questão da escolha de tarefas que possibilitem realizar essa exploração intuitiva e essa elaboração de definições que podem ser definições provisórias. A gente está usando aqui um termo que o Moise apresenta, de que o próprio aluno pode construir uma definição matemática, claro que não com os elementos e com a notação convencional, mas que uma determinada situação particular ofereça para ele, e que essa definição pode ser refinada a partir das ações do professor, no sentido de se aproximar de uma definição matemática formal. Então, esses três elementos aqui são os pilares do trabalho dentro desses ambientes de ensino e aprendizagem de cálculo, pautados em episódios de resolução de tarefas. Então, um primeiro trabalho com uma caracterização um pouco mais teórica desse ambiente foi publicado lá na Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia em 2018. Então, Marcelo e eu tentamos trazer alguns elementos que, a partir de bases teóricas que a gente foi estudando desde as nossas experiências iniciais e das nossas tentativas e erros até buscar uma fundamentação, possibilitaram caracterizar esse ambiente. Então, esse é um primeiro percurso de caracterização teórica, e nesse momento a gente já tinha ali alguns alunos de mestrado que estavam trabalhando, analisando essas tarefas que eram desenvolvidas nas nossas aulas de cálculo. Então, por exemplo, o Maicon, que foi meu primeiro orientando de mestrado, trabalhou com algumas tarefas que serviam como desencadeadoras de ideias necessárias à compreensão do conceito de derivada. Então, ele partia ali da ideia de sequência de diferenças, que também poderia ser explorada nessa situação, observar o que estava acontecendo com a diferença das concentrações entre um tempo e o tempo seguinte. Nélvia trabalhou com a ideia de convergência de sequência numérica, então como trazer elementos a partir de situações intuitivas que possibilitassem construir uma definição de convergência de sequência numérica.
e buscando uma fundamentação que nos ajudasse a caracterizar esse trabalho mais propriamente no cálculo, a gente se deparou com esse artigo de 2014 da ZDM, de White e Meza, em que elas caracterizam as tarefas de um conjunto de materiais de cálculo e que elas usam uma nomenclatura que a gente passou a adotar em alguns trabalhos como similar à ideia de tarefa exploratória do Ponte, que é a ideia de tarefa rica. Então, com base nesse trabalho aqui, a gente começou a caracterizar tarefas como essa da concentração como tarefas ricas. Então, nosso trabalho com episódios de resolução de tarefas passou a carregar esse rótulo de que a gente tinha o desafio de buscar tarefas ricas que fossem desencadeadoras de conceitos. E, bem recentemente, numa edição especial da ZDM do ano passado, sobre a questão do estado da arte da pesquisa em cálculo, esse texto do Dreyfus e colaboradores trouxe um conceito que também nos chamou a atenção. Ainda não tive a oportunidade de buscar mais a fundo ou tentar entender o que está por trás, mas que, vamos traduzir grosseiramente aqui como cultivo ou cultivação, que se refere aos caminhos intelectuais de criação de um conceito que emerge naturalmente. Então, nos chamou a atenção a parte desse artigo em que ele apresenta essa ideia que a gente reconheceu como sendo aquilo que a gente está fazendo dentro das nossas aulas de cálculo, ou seja, a proposição de atividade, de tarefa, que usam situações similares aos estudantes, em que novos conceitos ocorrem de forma preeminente, e que, de alguma maneira, um novo conceito pode ser elaborado a partir de questionamentos que vão sendo levantados para que o aluno explore aquela situação que é familiar a ele. E aí ele coloca um exemplo no artigo de algo que também é muito parecido com uma tarefa que a gente já vem utilizando aqui nas nossas turmas, que é usar o contexto de uma pessoa que está subindo uma montanha e investigar o que está acontecendo com a taxa com o qual ele sobe essa montanha, à medida que a montanha fica mais ou menos íngreme, que levaria ali a uma discussão sobre o conceito de concavidade do gráfico de uma função. Um outro ponto que também surgiu como uma teorização a partir dessas experiências que a gente começou a desenvolver nas nossas turmas foi a problematização da questão curricular. Aquela ementa e aquela distribuição, a ementa não, porque a nossa ementa de cálculo 1 é a mesma de qualquer outro curso de cálculo 1. Nós trabalhamos com funções, limites, derivadas e integrais de função de mais de uma variável. Mas o modo como eu distribuo esses conteúdos ao longo do semestre não precisa seguir aquela ordem convencional do sumário de qualquer livro de cálculo. A gente começou a brincar com algumas inversões, e daí surgiu a questão de problematizar qual seria a necessidade de começar o curso de cálculo trabalhando com um conceito formal de função e com um conceito de limite, sendo que eu poderia trabalhar com ideias de taxa de variação e de acumulação de variações, sem que os alunos tivessem uma formalização do conceito de limite, e aproximá-los das ideias de derivada integral. Então, nesse artigo aqui de 2017 da Educação Matemática Pesquisa, a gente problematiza um pouco essa questão da proposta de organização de um curso de cálculo, que me permitiria inverter um pouco essa ementa convencional. Eu preciso trabalhar com derivada antes de integral, eu posso trabalhar com integral antes de derivada, eu posso tomar alguns percursos curriculares não usuais dentro dessa disciplina. E aqui, só para vocês enxergarem um pouquinho, é a distribuição, e aí
o documento formal que a gente apresenta para a coordenação de curso, que registra no sistema acadêmico e tal, com a distribuição dos conteúdos dentro de uma disciplina semestral de cálculo 1 com 6 aulas semanais, 2 encontros de 3 aulas. Então, a gente basicamente organizou o curso trabalhando com uma ideia de sequências numéricas, e a partir de sequências numéricas, a gente desencadeia discussões sobre o conceito de convergência, do que seria o limite de uma sequência, da sequência de diferenças a partir de uma sequência e de somas parciais. Então, a gente oferece as bases aqui para que o aluno possa trabalhar intuitivamente com o que virá a ser o conceito de derivada e de integral. A gente trabalha com alguns modelos matemáticos envolvendo grandezas de natureza contínua, e a partir disso a gente tem uma primeira definição de derivada e uma primeira definição de integral, usando como base o conceito de sequências numéricas. Em um segundo momento do curso, a gente trabalha aqui com algumas aplicações dessa derivada, com o cálculo de máximos e mínimos e de integral, com o cálculo de áreas de trabalho realizado por uma força, massa de um objeto com densidade linear, volume de um sólido de revolução. E só na segunda parte do curso é que a gente vai se preocupar com determinadas formalizações. Então, a primeira parte do curso é bastante intuitiva, a partir de tarefas como essa, da concentração que a gente trouxe. E no segundo momento, a gente traz aqui um trabalho com o conceito formal de limite, para que a gente tenha a base matemática para daí sim definir derivada de uma maneira formal, como o limite de uma variação ali da função com o espaço tendendo a zero. E a gente trabalha com as regras de derivação e integração de forma conjunta. Então, eu posso trabalhar com a regra da cadeia e, ao mesmo tempo, trabalhar com a integral por substituição, que seria o método que desfaz, grosseiramente dizendo, a regra da cadeia. Eu posso trabalhar com uma regra do produto e com uma integração por partes. E, finalizando, a gente traz outras famílias de funções, trabalha com funções exponenciais, funções logarítmicas e funções trigonométricas, mas com os conceitos de limite, derivada e integral já de forma conjunta. O aluno já teve um percurso de construção desses conceitos de um intuitivo para um formal e, portanto, a gente só lança a mão desses conceitos para famílias de funções diferentes. Então, isso é uma possibilidade de organizar um curso de cálculo de uma maneira não convencional, uma estrutura curricular não usual, que procura incorporar alguns desses pressupostos que a gente discutiu aqui sobre o trabalho com episódios de resolução de tarefas. Um ponto que se levanta aqui é a questão da avaliação, como avaliar o aluno em um desses contextos. Então, vocês devem ter percebido que tem 8 momentos formais de avaliação aqui distribuídos no cronograma. Então, a gente trabalha com avaliações que procuram diversificar o seu formato. Então, a gente tem aqui alguns relatos isolados de instrumentos de avaliação que fazem parte desse contexto. Então, tarefas que incorporam o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, basicamente o GeoGebra. O trabalho com relatórios escritos. Então, há momentos do curso em que a gente pede para o aluno organizar algum tipo de relatório escrito, e aqui nesse artigo a gente pediu no formato de uma carta, ele tinha que escrever uma carta para a tia dele, e aí a ideia da tia é que fosse em uma linguagem sem o compromisso da formalidade, mas com o compromisso de expor de um modo que fosse suficientemente claro para um leigo aquilo que ele estava aprendendo durante a disciplina de cálculo. O trabalho com portfólio, então, durante a disciplina, a construção de um portfólio, o uso de avaliação de desempenho oral, elaboração de vídeos, avaliações que são realizadas com cola lícita, no sentido de que o aluno pode organizar uma cola a partir de determinados direcionamentos que a gente propõe para ele,
ou uma cola que eles constroem de forma coletiva no quadro negro e que fica à disposição durante a realização da prova. Enfim, o trabalho com esse tipo de ambiente leva à necessidade da gente rever completamente as nossas práticas avaliativas. E aí, de algum modo, existe essa interface com a minha própria vivência durante o doutorado e o aprofundamento teórico sobre a avaliação, que fez com que a gente incorporasse esse olhar, o olhar sobre esse aspecto específico nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo aqui dentro desses ambientes. Então, de algum modo, esse trabalho com episódios de resolução de tarefas fez com que determinados aspectos teóricos passassem a ser observados nos trabalhos de dissertação que foram desenvolvidos aqui, vinculados a esse contexto. Então, a questão da articulação do caráter formativo e somativo da avaliação foi um trabalho que a Roberta desenvolveu, defendeu no ano passado. A construção dessas tarefas que antecedem conceitos centrais da disciplina, o Maicon trabalhou com isso, a Nelvia, o William. A questão da organização curricular desse trabalho com uma estrutura não usual, que de algum modo Marcelo e eu tentamos aprofundar teoricamente para entender a partir da própria história do cálculo como que esses conceitos foram elaborados e como que a gente poderia levar para a nossa prática um pouco dessa experiência histórica, entender as condições reais de ensino do nosso contexto, em que medida que elas podem ser generalizadas para outros contextos de outras universidades, e mais recentemente a questão do raciocínio matemático dentro desses ambientes. Então, o foco que as pesquisas mais recentes têm tomado são no sentido de entender o raciocínio matemático que esse tipo associado com esse tipo de trabalho dentro do cálculo. Então, algumas novas direções que a pesquisa vem tomando nesses 2 últimos anos vem como consequência de que esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com tarefas de natureza exploratória, trabalho colaborativo, promoção de discussão, eles são essenciais para que o estudante amplie a sua capacidade de pensar e que ele mobilize processos de raciocínio diversificados. E aí a gente buscou entender o que está por trás do desenvolvimento desse raciocínio dentro desse contexto. A gente está assumindo aqui raciocínio matemático como sendo um processo dinâmico que envolve ações ou processos como conjecturar, generalizar, investigar porquê, desenvolver e avaliar argumentos, e que esse raciocínio é uma competência básica na aprendizagem matemática. Também a gente encontra respaldo, principalmente a partir de 2018, 2019, com a instituição das diretrizes curriculares nacionais de cursos de engenharia, que de algum modo fomentam que os cursos de engenharia incorporem em suas práticas pedagógicas pressupostos como esses que a gente já vem desenvolvendo lá desde 2013, na nossa disciplina de Cálculo 1, Cálculo 2. E ao olhar para essas diretrizes, a gente encontra interfaces com essas discussões mais recentes que vêm sendo feitas com trabalhos que tratam da questão do raciocínio matemático. Então, algumas questões de pesquisa que têm nos mobilizado mais recentemente. Quais processos de raciocínio matemático são mobilizados pelos estudantes de cálculo quando eles resolvem essas tarefas de natureza exploratória ou tarefas matematicamente ricas? Que indicativos de um raciocínio mais criativo eu posso reconhecer no trabalho com tarefas exploratórias em aulas de cálculo? E aí o termo raciocínio criativo a gente está se respaldando principalmente nos trabalhos do Littner, tentando entender um pouco melhor o que ele chama de raciocínio criativo, e em que medida que esse tipo de tarefa e essa dinâmica de trabalho que a gente já adota possibilita que esse raciocínio seja observado, em que medida que as ações do professor no contexto de trabalho com esses episódios de resolução de tarefas de natureza exploratória contribui para o desenvolvimento do raciocínio matemático dos estudantes, e como que o desenvolvimento desse raciocínio matemático articula-se com competências
que são prescritas nas diretrizes curriculares nacionais de cursos de graduação em engenharia. E aí, alguns movimentos aqui, tentando responder essas questões, são respaldados. Um dos referenciais que a gente usa aqui para entender processo de raciocínio é esse texto de 2017 da Gianotti Kiran. Então, elas trazem aqui uma caracterização do raciocínio, categorização dos processos de raciocínio matemático. Então, elas trabalham com processos que envolvem a busca por semelhanças e diferenças, que seriam a generalização, a conjectura, a identificação de padrões, classificação e comparação. Então, muito rapidamente e muito sutilmente, a gente consegue enxergar algumas conjecturas que os dois colegas que interagiram ali na tarefa da concentração levantaram. Parece que tem um comportamento linear. Parece que a concentração está diminuindo. Não, parece que a concentração está aumentando. Uma generalização que, de algum modo, eu direcionei muito rapidamente, porque o nosso tempo é curto. A gente tentou buscar uma forma de olhar para aquela situação, tentando expressá-la já algebricamente. Então, além de generalizar, a gente já conduziu ali uma representação algébrica. A gente tentou fazer algumas comparações muito sutilmente entre o que estava acontecendo de um minuto para o minuto seguinte. Então, esses são processos de raciocínio mais básicos. E esses processos, de alguma maneira, se articulam com outros processos que envolvem a questão da validação. Então, quais justificativas a gente utilizou para inferir que a concentração estava tendendo a 30, ou que a concentração se estabilizava, ou que a concentração estava aumentando, mas que a taxa com a qual ela aumentava diminuía? Nós não chegamos a mobilizar aqui processos que possam ser reconhecidos como prova ou demonstração, mas eu ilustrei para vocês muito rapidamente como, a partir daquela situação, a gente conseguiria levantar questionamentos e ajudar o aluno a construir argumentos, por exemplo, que pudessem ser reconhecidos como processo de prova ou até mesmo como processo de demonstração. Só um parênteses aqui, para quem quiser aprofundar e conhecer um pouco mais do trabalho na edição que foi lançada agora durante o evento da Paradigma, que a gente trabalha com esses processos de raciocínio matemático, mas lá no âmbito do ensino médio. Então, a tarefa que a Loriane analisa é uma tarefa que foi proposta para alunos do ensino médio, mas que a gente também tem tentado analisar no cálculo. Então, a Mariana, que é uma orientanda de mestrado que já qualificou e que está defendendo agora no primeiro semestre do ano que vem, está trabalhando exatamente com essa tarefa da mistura, buscando identificar esses processos de raciocínio a partir da discussão que os alunos realizam em pequenos grupos. E aí eu vou ter que passar aqui rapidamente, só para não estender demais minha fala. Um outro artigo que também fica o convite para quem quiser aprofundar um pouco a respeito desses processos de raciocínio, foi publicado no ano passado no Bolema. A gente trabalhou com uma outra tarefa, que eu até tinha trazido aqui, mas pulei o slide, que é a tarefa da garrafa. Uma garrafa que tem o formato de uma esfera e ela está enchendo, e aí a gente vai analisar como que varia a altura de água à medida que a garrafa enche. E aí a gente analisa os processos de raciocínio de um grupo de estudantes. E a gente observa um movimento aqui cíclico de conjecturas que eles elaboram e que eles investigam o porquê daquela conjectura ser ou não válida, em geral a partir da sua percepção mais intuitiva, a partir de dados mais empíricos e de senso comum, e que esse movimento cíclico faz com que determinadas justificativas
quer dizer, que justificativas envolvendo determinados conhecimentos matemáticos passem a ser elaboradas durante a discussão no grupo. Então, há aqui um movimento cíclico de elaboração de conjecturas e investigação de porquês que culmina com a organização de algumas justificativas que apontam conhecimentos matemáticos e conceitos muito primários do cálculo desse aluno ingressante no cálculo 1, mas que a partir das ações do professor podem ser sistematizados. E, por fim, a gente também tem olhado a questão das ações do professor na promoção desses processos de raciocínio. Então, a gente está se baseando em um artigo do João Pedro com a Joana e a Marisa de 2013, em que eles propõem um primeiro modelo para analisar as ações do professor na condução de discussões matemáticas, mas que foi incrementado em 2019 pela professora Eliane Araman, também com o professor João Pedro e a professora Serrazina, discriminando ações relacionadas com as diferentes categorias da ação do professor para a promoção do raciocínio. Então, a gente também tem observado os momentos que envolvem as discussões coletivas, que são ali realizadas depois do trabalho em pequenos grupos, e tentando como que as ações do professor possibilitam que esses processos de raciocínio sejam incrementados. Bom, pessoal, eu vou parar porque minha voz já está falhando bastante, porque eu também já falei bastante. Mas acho que deu para, ao menos, compartilhar com vocês o que eu tinha como intenção principal na nossa fala. E aí passo a palavra para o Cleiton. Eu inicialmente agradeço pela apresentação, extremamente interessante, instigante. Eu particularmente já fiquei com o desejo de conhecer outros elementos do trabalho, né, não necessariamente vinculados ao cálculo, mas a outros conceitos que você trouxe, porque é um referencial que nos permite pensar em muitas ações para a sala de aula, né? Então, agradeço por ter aceito o nosso convite e ter vindo compartilhar conosco os seus estudos, no caso em particular do campo do cálculo. Eu abriria a palavra se alguém quisesse fazer algum questionamento, algum comentário, poderia usar tanto o chat quanto abrir o microfone e fazer diretamente. Posso iniciar, Cleiton, falando? Sim, Vânia, por gentileza. Parabéns, professor André Luiz Trevisan, parabéns, professor Cleiton Gontijo, professora Regina Pina, todos da UNB. Valeu a pena, eu aqui da Alemanha, ficar nesses dias até mais tarde, mesmo acordando às 5 horas da manhã, para assistir vocês. Nenhum perdão, Cleiton, ontem eu não consegui assistir a sua. Eu fiquei tão cansada com os outros dias que eu ontem não consegui, mas espero depois poder ver pelo Zoom. Mas maravilhoso, professor André Luiz, escutar você falando e ver como você trabalha com prática e teoria e que você brinca pela matemática e passou por todos os níveis. Há muito tempo que eu não escuto coisas tão maravilhosas. Adorei ouvir a professora Adriana, adorei ouvir o professor José Leivas, e você também está sendo assim, um presente de Deus nessa semana, para mim, escutar uma coisa tão bonita, envolvendo cálculo, envolvendo várias formas de avaliar, envolvendo provocar o aluno a pensar e fazendo coisas sérias e bem feitas. Parabéns a todos vocês, deixar as pessoas mais novas, que há muito tempo que eu não vejo trabalhos tão maravilhosos. Maravilhoso, Cleiton, esse trabalho que vocês fizeram para comemorar os 60 anos aí da UNB e trazer a educação matemática. E estou com vontade de depois poder ver até os outros também da matemática pura e das outras coisas, que deve ter sido tudo muito bom. Bom, muito obrigado, Vânia. Obrigado, Vânia, pelas palavras. Fico honrado em ouvir seu feedback da minha fala. Professor André, eu tenho uma curiosidade. Com essa mudança da forma de ensinar o cálculo, e a gente sabe que o cálculo é uma das disciplinas que mais reprova, como é que ficou essa questão da reprovação ou não reprovação com esse novo método, essa forma que você está ensinando? Bom, Nádia, vamos para o contexto.
o meu contexto na UTF-PR envolve ingressos semestrais. Então, ou o aluno ingressa no primeiro semestre ou no segundo. O perfil de aluno que ingressa no primeiro semestre é diferente. Em geral, é o aluno que já tem ali uma predisposição a ficar no curso, já escolheu aquele curso. O do segundo semestre é aquele aluno que, eu consegui a vaga no meio do ano, vou começar a ver o que acontece, no ano que vem eu vejo se eu vou continuar ou se eu vou prestar outra coisa que eu queria. Então, a gente tem muito índice de desistência no segundo semestre. Então, um primeiro ponto é esse, não dá para a gente comparar muito desempenhos pelos perfis. Vamos colocar de uma forma bem grosseira. Considerando aqueles alunos que naturalmente desistem, lá os 44 que ingressam por semestre, mais os 6 a 10 de dependência que abre vaga para fazer. Considerando que sobrem aí uns 30 frequentando a disciplina até o final do curso. Em geral, eu vou ter uns 20 aprovados. Então melhora bem o índice, né? Vamos colocar um índice bem de uma forma simplificada, mais ou menos nesses termos. E assim, Nádia, eu tento na medida do possível, quando eu trabalho com uma turma de cálculo 1 no primeiro semestre, trabalhar com a mesma turma no segundo para cálculo 2. Então, eu brinco, mas brinco seriamente, que eu não estou muito preocupado com o número exato da nota dele. O aluno que tirou... Para mim, o aluno que tirou de 4 a 7 é o mesmo aluno. Então, assim, claro que eu não vou ser aqui hipócrita de falar que eu vou aprovar ou reprovar todo mundo, mas eu tento olhar também como que foi o desempenho dele, como que de algum modo ele evoluiu, e se eu considero que ele tem condições de seguir um cálculo 2. Seguir um cálculo 2 comigo, se for possível, e aí eu tento suprir com determinados alunos aquilo que eu sei que ficou como defasagem do cálculo 1, ou seguir um cálculo 2 com outra pessoa. Não, tá bom. Obrigado, professor. Nós temos 3 pessoas que levantaram a mão pedindo a palavra. Temos a Lívia, na sequência o Evandro e depois o Alessandro. Então, Lívia, talvez valesse a pena, não sei, os 3, como você prefere, André? Os 3 apresentam o questionamento e você responde no bloco, ou você prefere responder 1 a 1? Acho que podemos ir 1 a 1 como um bate-papo. Okay. Temos um tempinho? Temos, o tempo está tranquilo. Então, perfeito. Então, Lívia, por gentileza. Boa tarde, professor André Luiz. Parabéns aí pelo seu trabalho. Professor, a sua organização curricular é diferenciada, né, do que a gente vê em cálculo. Como é que foi na instituição, como foi essa aceitação de fazer essa mudança? Se foi uma questão simples de resolver, como que se operacionalizou, digamos assim? Bem, dentro da disciplina, de algum modo, a gente tem autonomia para fazer escolhas. Então, existe uma ementa. Bom, a ementa de cálculo 1 contempla o estudo de funções de uma variável real, limite de derivadas integrais. Existe ali uma regulamentação de que eu preciso ter 2 momentos, pelo menos, de avaliação, oportunizar a recuperação, essas coisas que são praxe. Mas como eu organizo, de algum modo, eu tenho uma liberdade. Eu nunca encontrei resistência por parte das coordenações, até porque o feedback dos alunos sempre foi positivo, mesmo no sentido de, eu reprovei, mas eu tenho não, claro que também não é todo aluno, né? Mas eu tenho claro que eu reprovei porque, de fato, eu não sei, que eu preciso fazer de novo. E não eu reprovei porque o professor ficou inventando moda. Então, há um índice de aceitação relativamente grande dos alunos para essa dinâmica de trabalho, eles se sentem mais inseridos e mais motivados, e também há eu não vou dizer um apoio, mas não há uma negatividade por parte das coordenações do curso, nem mesmo do departamento de matemática, com relação à proposta de trabalho que a gente desenvolve. Como a gente tem um departamento de matemática que tem bastante gente da educação matemática, como é um campus relativamente pequeno e que foi sendo construído de forma conjunta,
Então, determinadas divergências que costumam acontecer em departamentos de universidades mais antigas, felizmente a gente não tem aqui. Então, também é um fator positivo para inventar moda, como meus alunos falam, ao longo dos semestres. É isso mesmo, muito obrigada. O Evandro, por gentileza. Boa tarde, consegue me ouvir? Sim, ouvimos bem. Consigo, sim. Beleza. Boa tarde, professor André. Eu sou o professor Evandro, eu sou aqui do IFMG e eu leciono a disciplina de Cálculo 1 há algum tempo já, né? E semelhante a vocês aí em Londrina, a gente aqui não tem um curso de matemática, nós trabalhamos com algumas engenharias, né? E eu gosto muito dessa ideia que você apresentou, você inclusive chamou aí de inversão, né? Que é a ideia de apresentar uma situação, um problema contextualizada para o aluno, antes de passar o conteúdo propriamente formal, com definição teórica e tudo, né? E é isso que a gente tenta fazer aqui na nossa instituição também. Porém, uma coisa que me incomoda muito, e inclusive tem sido objeto de estudo da minha tese de doutorado, é a ideia de que esses exercícios, essas propostas que a gente faz, né, ela pode servir para alguns alunos, por exemplo, da engenharia química, mas elas podem não ser tão atrativas para alguns alunos da engenharia de computação, por exemplo, né? E eu acredito que você tenha esse problema aí também. Na maioria das turmas de cálculo 1, são turmas cheias, bastante heterogêneas, né? Eu queria saber a sua opinião sobre essas turmas heterogêneas, né? Se isso ajuda ou prejudica essa ideia de poder contextualizar, já que alguns exercícios podem ser atrativos para alguns cursos e para outros não, né? E se você defende essa ideia de trazer exercícios aplicados ao curso ao qual o professor está lecionando. Então, uma aula de cálculo 1 na engenharia química deveria ser diferente do mesmo conteúdo, né? Na engenharia de produção, por exemplo? Bem, aqui as disciplinas são ainda organizadas por curso. Então, vou trabalhar cálculo 1 no curso de engenharia de materiais, cálculo 1 no curso de engenharia ambiental. Embora esses 6 a 10 alunos de dependência possam ser de outros cursos. Claro que existem situações que são mais atrativas ou que podem estar, num primeiro momento, mais próximas daquele curso. Mas eu tento olhar para essas situações que estão por trás das tarefas como situações que são de interesse da engenharia de modo geral. Então, tento de algum modo problematizar com eles que, para que eu traga um problema específico da engenharia mecânica, tanto eu quanto eles teríamos que ter um conhecimento mais elaborado que eles ainda vão desenvolver ao longo do curso. Então, eu tento trazer situações que sejam mais genéricas, digamos assim, que possibilitem trabalhar com a engenharia de modo geral. E que não necessariamente são situações sempre aplicadas. Às vezes uma tarefa envolve uma investigação a partir de uma situação matemática. E nem por isso os alunos se sentem menos motivados. Então, geralmente, são situações mais genéricas, como desencadeadoras, mas que, à medida que os conceitos vão se tornando mais específicos, também são situações matemáticas. Por exemplo, um exemplo de uma investigação matemática que não seria nem uma investigação, mas um tipo de tarefa que eu proponho muito para eles é de criar coisas. Então, discutimos regra de L'Hopital, então agora eu quero que vocês criem um determinado limite que, para ser resolvido, precisa envolver uma função trigonométrica e que precisa aplicar 2 vezes a regra de L'Hopital. Eu preciso que vocês criem uma função que, para ser derivada, precise combinar a regra da cadeia com a regra do produto. Preciso que vocês façam uma integral que
para ser resolvida, tem que envolver, possa ser resolvida tanto pelo método de substituição, quanto usando ali integrais imediatas. Então, essas também seriam tarefas que eu caracterizaria como exploratórias e que não envolvem um conceito aplicado à engenharia necessariamente, mas que ainda assim possibilita que diferentes processos de raciocínio sejam mobilizados e que eu gere uma discussão coletiva em plenária com os meus alunos, no sentido de compartilhar soluções, de buscar semelhanças e diferenças entre elas. Ok, obrigado. Obrigado. Professor Alessandro? Bom, boa tarde a todos, especialmente hoje ao André, né, André? Colega aí de várias oportunidades de trabalho em conjunto, durante o tempo que ele esteve com a gente lá na UFABC, presencialmente, ou mesmo depois aí virtualmente no período da pandemia, e também em artigos, em trabalhos que temos feito em conjunto. Então é um prazer ter a oportunidade de ouvir você falar e de estar participando aqui mais uma vez do workshop, onde estive também no lançamento do número temático, da revista Paradigma, dos livros. Enfim, esse evento é sempre um evento muito bem organizado e o Grupo de Educação Matemática da UNB está de parabéns aí por estar, especialmente por conseguir um espaço para a educação matemática num evento da matemática. Isso é algo que sempre que eu posso eu reforço essa importância e reconheço aí o valor dessa conquista. Bom, o André me conhece um bocadinho, né, André? E vários colegas que estão aqui na audiência também me conhecem. Então, André, durante a sua fala, eu anotei aqui umas 12 perguntas, mas algumas delas é para você, depois eu quero compartilhar com você, porque eu acho que um feedback que a gente pode dar para os colegas é esse, né? A gente perceber situações que podem ser melhor exploradas, e, enfim. Então, obviamente, não vai dar tempo de fazer todas, e são questões que talvez nem fariam muito sentido nessa sua fala, mas que pode ajudar você a pensar, porque você é uma pessoa que tem diversas identidades, e não veja isso pelo lado ruim, né? Não estou dizendo que você tem várias caras, mas você tem diversas identidades, né? O seu próprio processo de formação mostra isso, né? De formação acadêmica, de formação profissional, mostra aí essa criação de diversas identidades, e a gente percebe isso repercutir no seu papel enquanto pesquisador, né? Então, ao mesmo tempo que você trouxe aqui esse trabalho muito bem feito, muito bem organizado, com resultados já bastante consistentes no âmbito do ensino-aprendizagem de cálculo diferencial integral, você também desenvolve um trabalho mais recente, é claro, na formação de professores que ensinam matemática, né? Então, assim, eu teria questões para te fazer para esses dois aspectos. Eu gostaria mais de fazer questões sobre a formação, mas como não é o foco da sua fala, eu vou tentar fazer uma questão que eu acho que coloca em diálogo essas duas facetas do André, né? Esse André pesquisador e professor de cálculo, com o André pesquisador e formador de professores, em específico na disciplina de cálculo 1. Tá? De cálculo diferencial integral. Bom, você disse que o trabalho que vocês fazem no campus da UTF-PR é um trabalho de matemática em serviço, né? Especialmente vamos focar nessa disciplina de cálculo diferencial integral 1 como um curso em serviço, por estar ensinando na engenharia. No entanto, o André, como eu acabei de dizer, tem uma identidade de também formar professores, né? Embora no momento não esteja trabalhando na formação inicial, trabalha na formação continuada, com professores que ensinam matemática. Então, eu queria entender, primeiro, como que esse André, com essas diferentes identidades, assume aí esse papel de professor
no cálculo, né? na engenharia, mas, mais ainda, como que o André poderia ver e falar para nós aqui, que certamente tem vários de nós aqui que damos aula, pode ser até de cálculo na licenciatura, como que você veria essa possibilidade que você vem desenvolvendo, e se você vê o curso de cálculo diferencial integral 1 é um curso em serviço para a formação do professor de matemática? Se sim, por que você vê assim? Se não, como que você vê um curso de cálculo diferencial integral para a licenciatura? E se você me permite, só mais uma questão, e aí você pode responder uma das duas, se não der para responder as duas. O título da sua palestra, né, fala sobre a desreconstrução do cálculo diferencial integral, né? E você trouxe aqui para a gente vários exemplos muito bem situados, que eu entenderia como uma desreconstrução do ensino de cálculo diferencial integral. O que eu quero dizer com isso? E a desreconstrução do cálculo diferencial integral? Você acha que precisa continuar ensinando tudo isso que se ensina? Se não, para além da forma, né, dos ambientes de aprendizagem que você propõe, do ponto de vista conceitual, esse cálculo ele deve permanecer do jeito que está? Poderia ser retirado alguma coisa? Enfim, haveria também uma reformulação no cálculo, não só no ensino, aprendizagem de cálculo? Obrigado. Bom, Alessandro, boa noite. É um prazer ter você aqui, e são questões aqui para pensar alto, mas que demandam aí talvez um tempo maior para formular, até para formular uma resposta para mim mesmo. Com relação ao cálculo na formação inicial, eu vou falar como quem não teve a vivência como professor de cálculo na formação inicial. A minha única experiência como professor de cálculo, lá em 2007, na licenciatura em matemática da UEL, como aquele recém-formado que estava indo para a sala de aula sem saber muita coisa do que ia fazer e com concepções totalmente diferentes. Eu vejo que o cálculo diferencial integral, assim como a álgebra ou a geometria ou qualquer outra área de conhecimento matemático, enquanto disciplina na licenciatura, tem dois papéis, não que eles sejam os únicos. O primeiro é criar interfaces com a matemática da educação básica. Que interfaces eu vejo entre esses conceitos de cálculo e os conceitos que eu, como futuro professor, vou ensinar na educação básica? Em outras palavras, e colocando em linguagem de estudante, para que diabos eu tenho que aprender cálculo se depois eu não vou dar aula disso na educação básica? Então, entender cálculo, compreender cálculo, me ajuda a entender melhor o que daquela matemática que futuramente eu vou ensinar na educação básica. Uma outra coisa é que o cálculo, ou qualquer outra disciplina da licenciatura, tem que ser um espaço de vivência de metodologias ou abordagens metodológicas que eu espero que o meu licenciando implemente quando atue como professor da educação básica. Então, isso costuma gerar muita polêmica, eu não vou me estender aqui, mas eu brinco que para mim não faz sentido ter uma disciplina na licenciatura que se chama resolução de problemas, nenhuma que chama modelagem matemática, nenhuma que chama tecnologia na educação, nenhuma disciplina específica sobre alguma tendência ou abordagem metodológica. O aluno teria que ter vivenciado isso enquanto ele faz disciplinas que são ditas puras. Ele tem que vivenciar a prática da resolução de problemas com o professor de cálculo, implementando isso nas suas aulas, para que ele, enquanto estudante, vivencie e, de fato, tenha possibilidade de
enquanto futuro professor, desenvolver isso com os alunos. Ele tem que fazer modelagem dentro do cálculo, dentro da álgebra, dentro de outras disciplinas matemáticas. Mas eu vejo isso como algo um tanto quanto... Eu não chamaria utópico, porque utópico me parece que é algo que nunca vai ser alcançado, mas algo que tem um longo caminho a percorrer. Pelo modo como os cursos ainda estão organizados e pelo modo como os departamentos de matemática estão organizados. Então, a gente tem o professor pesquisador em matemática dando aula de cálculo, álgebra, enfim, o professor pesquisador em educação matemática dando aula de tendências, estágio, e essas coisas deveriam estar um pouco mais integradas. Por que não realizar um determinado estágio na educação básica que envolva uma interface do cálculo com o estudo de funções lá no ensino médio, por exemplo? Bem, não sei se eu respondi a sua questão, mas divaguei aqui um pouquinho, tentando me colocar nesses dois papéis. Tentando voltar lá para o início da minha trajetória profissional, quando eu saía correndo do quarto ano e ia dar aula no sexto período, aula de programação não linear no sexto período da engenharia. Então, eu tinha que assumir mudar totalmente minha identidade em 15 minutos, trocando de uma instituição para outra. Com relação à sua segunda questão, foi engraçado que quando eu abri os slides e olhei para o título, eu falei, mas cadê o ensino no meu título? O que eu estou discutindo é a desreconstrução do ensino de cálculo, e não do cálculo. Então, de fato, o que você falou é algo que me ocorreu minutos antes e que talvez ficou implícito, que o que eu estou falando é sobre o ensino de cálculo. Que cálculo ensinar na engenharia, ou que cálculo ensinar no ensino superior? Ou é necessário mesmo ensinar cálculo na engenharia ou no ensino superior? Não sei, não tenho uma resposta pronta para isso. Às vezes eu brinco que eu preferia receber o aluno para fazer cálculo 1 que o ensino médio não tivesse estragado. Preferia receber o aluno que saiu direto do 9º ano e fosse fazer cálculo do que aquele que foi condicionado a determinados olhares matemáticos para o conceito de função na educação, no ensino médio, que parece que mais atrapalham do que ajudam ele a entender conceitos de cálculo. E eu brinco também, mas brinco seriamente, que há uma discussão e uma tendência a se inserir disciplinas de pré-cálculo, inclusive na nossa instituição. E aí eu falo, se for para fazer pré-cálculo, para repetir aquilo que tradicionalmente se faz na educação básica e no ensino médio, melhor nem pôr. Vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, eu vejo que o cálculo faz sentido se de alguma maneira ele ajuda nessa formação mais ampla do profissional, no sentido do desenvolvimento de competências que envolvem aprendizagem matemática. Ele não vai, na vida profissional dele, utilizar uma técnica de integração por substituição. Pode ser que ele venha a utilizar isso durante o mestrado ou doutorado dele para trabalhar com um problema específico. Mas eu, enquanto professor de cálculo, tenho que ter oferecido para ele elementos para que, ao abrir um livro, ele compreenda uma técnica específica que ele pode precisar, seja na vida profissional dele ou na vida acadêmica. Então, eu vejo que o cálculo é, sim, importante se, de alguma maneira, ele não morre nele mesmo. Se, por meio dele, eu consigo mobilizar nesse aluno processos de raciocínio ou contribuir para o desenvolvimento de capacidades ou habilidades que vão além da própria matemática, mas que perpassam a vida profissional. Acho que é isso. Sim, tá muito bem. Foi uma resposta bastante extensa, inclusive. Eu teria outras discussões para fazer com você, mas acho que não é nem o local e talvez nem há tempo para isso. Mas uma delas, eu só pediria para você refletir um pouco sobre essa forma como você falou que essas questões relacionadas à modelagem,
a resolução de problemas não caberia como uma disciplina, e isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque enquanto pesquisadores e investigadores e quem está elaborando uma área de conhecimento chamada educação matemática, há sim necessidade de se discutir em alguns momentos aspectos teóricos dessas diferentes temáticas, que muitas vezes não é possível de se discutir dentro de uma disciplina, como, por exemplo, de cálculo ou de álgebra, em que você chama esses conhecimentos para serem utilizados e contextualizados no âmbito da matemática. Mas eu acho que é importante, sim, a gente ter um espaço onde a gente possa discutir aspectos conceituais e teóricos e avanços no conhecimento nessas diferentes áreas, né, ou tendências da educação matemática. Só tomar esse cuidado para a gente não, às vezes, desvalorizar o nosso próprio trabalho. E eu sei que essa não é a sua intenção, obviamente, né? Sim, sim. É que a gente fala, a fala recortada é descontextualizada, mas é mais no sentido de, às vezes a gente vê que na prática essas disciplinas acabam se tornando disciplinas em que essa discussão não acontece, e que só nessas disciplinas o aluno vai ter essa vivência, de fato, com essa abordagem, quando essa vivência, enquanto estudante, deveria estar acontecendo durante a graduação como um todo. E aí sim faria sentido uma disciplina para discutir aspectos mais teóricos ou conceituais, que também são importantes para a formação. Agora, só ter uma coisa ou outra, como muitas vezes acontece, que eu quis problematizar. Porque senão também a gente poderia dizer, para que estudar cálculo ou estudar álgebra, um curso de licenciatura, se você não vincular a futura profissão do professor, que é o ensino, né? Então, poderia tirar também. Então, é só para a gente não cair nessa armadilha, né? E principalmente nós mesmos caímos numa armadilha que muitos querem fazer para nós, né? Mas muito obrigado, André. Mais uma vez, parabéns aí pelo excelente trabalho e parabéns aos colegas da UNB. Bom, agradeço a todos que manifestaram no chat, né, elogios à organização do workshop e também à brilhante apresentação do André. André, teria uma questão para fazer, mas na verdade eu preciso estudar um pouco mais, e mais do que uma questão é compartilhar debates futuros, né, especialmente quando você mencionou sobre raciocínio criativo. Eu achei essa expressão bastante interessante. Eu pesquiso criatividade, pensamento criativo e matemática, né? Então não vou colocar isso como uma questão para agora. Já você falou o autor, já baixei texto aqui. Eu falei, deixa eu entender isso para poder debater com o André. Então eu diria que a sua fala me suscitou interesses em dar continuidade a esse diálogo, especialmente para discutir esse tema do raciocínio criativo, face aquilo que nós chamamos aqui de pensamento criativo, de pensamento crítico criativo, né? Já que na literatura essa dimensão do chamado raciocínio e pensamento crítico, elas se cruzam muito, tem muitas similaridades, né? Mas, como eu disse, eu não coloco isso como questão, mas com desejo de poder debater isso com você no futuro, após eu me apropriar um pouco também desse debate, especialmente das ideias do autor que você citou sobre raciocínio criativo. Antes da gente finalizar... Sim, é um interesse mútuo, Cleiton, até porque eu também não estudei de fato. A gente teve algum contato e chamou a atenção por ser um autor que trabalha especificamente dentro do cálculo com essa discussão. Mas é um tema que me interessa, sim, um tema que eu também preciso estudar. Bom, antes da gente finalizar, eu gostaria que eles se sentissem à vontade, se pudessem abrir as suas câmeras para a gente fazer um registro das imagens, né? Conhecer um pouco, para além dos nomes, né? As feições dos que nos acompanharam nessa tarde e depois compor o nosso portfólio, né, das atividades realizadas ao longo da semana. Enquanto os colegas vão abrindo as câmeras, eu havia mencionado no início, dá vontade de, se eu pudesse, iria entregar uma lembrancinha. Eu tô sem câmera, né, viu, professor? Vai só no nome aí. Oi? Perdão, David? Sim, tem os nomes, né? É conhecer as feições para além dos nomes, né? Mas não há problema, somente aqueles que estiverem à vontade para abrir as câmeras. Alguns colegas nos acompanharam a semana inteira, então é uma grande satisfação de ter verificado esses que puderam estar conosco, né, nesse 14ª edição do Workshop de Verão, já contando e convidando, né, no próximo ano, como é uma tradição aqui do Departamento de Matemática, a organização da Escola de Verão e do Workshop de Verão a cada ano,
de estar aqui conosco, né, novamente na próxima edição, no início de 2023. Então, eu vou contar até 3, aí vou fazer o registro, né? Eu só gosto dessa contagem, porque depois alguém vê assim a foto, ficou mal posicionado, só para que todo mundo possa se colocar da maneira que acha melhor para o registro, né? 1, 2, 3. Ótimo, muito obrigado a todos e a todas pela presença. Mais uma vez, André, muito obrigado por essa sua presença e pelo compartilhamento dos seus conhecimentos, das suas experiências de pesquisa. Desejo a todos uma ótima finalização de sexta-feira, um ótimo final de semana. Esperamos contar com a presença de vocês ao longo do ano de 2022. O grupo de GEM, está aqui a professora Regina, a professora Raquel, que normalmente estão na liderança das atividades, sempre organizando os chamados seminários de pesquisa em educação matemática do Departamento de Matemática. Então, mesmo antes do próximo workshop de verão, serão muitas atividades formativas que vão ocorrer ao longo do ano e que a gente espera contar com a presença de todos vocês. Forte abraço para todos. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Forte abraço.